muito bom dia. Estamos iniciando mais um programa do Desenvolve Vale. O nosso foco é sempre falar de novidades, questões do desenvolvimento, mas nós estamos numa região que sempre traz grandes novidades, uma região que fabrica avião, grandes indústrias, aeroporto e tudo mais. Mas estamos nos tornando uma referência na área da medicina. E hoje eu vou ter um grande entrevistado, um profissional, um médico que está sendo reconhecido no mundo inteiro por uma nova técnica de cirurgia plástica. Ao meu lado e aqui no consultório do Dr. Juan Sanches. Juan, prazer muito grande estar aqui Kiko. te visitando. Essa pessoa incrível aqui que eu tenho o privilégio de chamar de amigo, porque São José dos Campos hoje está tendo inclusive o turismo hospitalar que se fala. Pessoas que buscam a nossa cidade atrás de profissionais como o Dr. Juan, pelas suas técnicas, pelas suas inovações. E eu fico muito feliz de estar aqui no seu consultório. Já conheço a história do Dr. Juan Sanches. Prazer grande, Juan. Tudo meu. Fico muito honrado de ter vocês aqui. Obrigado. Juan, a sua especialidade é cirurgia plástica. Sim. Né? A gente sabe que as pessoas quando buscam a cirurgia plástica, ela tem uma mudança física, mas eu queria, antes da gente entrar em outros assuntos, saber, existe uma mudança de estima, uma mudança na sua forma de viver? Você sabe, Kiko, que eu brinco um pouco que a gente é como um psiquiatra que opera. Olha, verdade, né? Que a gente dá uma mãozinha nos psiquiatras mesmo. Porque, digamos, tem um relatório, uma paciente minha, eu operei o abdômen dela, ela veio aqui chorando, tinha que umas 3 semanas de cirurgia. Falei, nossa, o que será que aconteceu? O que aconteceu? Aí ela falou para mim, olha, doutor, você não imagina o que fez com a gente. Ela tinha 2 filhos, um de 5, um de 3. Ela falou, eu tinha mais de 5 anos sem me olhar no espelho, sem poder ter relações com meu marido. Olha e eu só. sou a mulher mais feliz do mundo. Puxa vida. Eu não teria dinheiro nenhum para pagar isso que... Juan, como é bom ouvir isso, né? Bom, pelo sotaque, quem não conhece o Dr. Juan Sanches já viu que ele não é brasileiro, mas já é naturalizado. Há muitos anos. E aí, Juan, como é que começou? Você fez a faculdade de medicina na Colômbia? Na Colômbia, eu sou cirurgião de trauma da Colômbia. Cirurgião de trauma. Daquela época dos feridos lá da guerra de Pablo Escobar. Nossa. E aí eu vim para cá, para a Universidade Federal de São Paulo, e eu fiz cirurgia plástica aqui. Na Universidade Federal de São Paulo? Sim, na Escola Paulista de Medicina. Escola Paulista de Medicina, que maravilha. E pegando esse gancho, né, eu imagino que, claro, o tema é triste, porque era guerra lá na Colômbia, mas um aprendizado fantástico, né? Porque tinham que, eu imagino, que reconstruir pessoas. Você sabe, Kiko, que me ajudou muito nisso que estamos conversando das novidades, né? Sim. Me ajudou para algumas coisiquinhas que a gente acabou desenvolvendo. Esse conhecimento de trauma me ajudou sim. Porque, e aí, quando veio para o Brasil, faz quanto tempo que veio para o Brasil? Eu cheguei em 96. Em 96, quase 30 anos já. Só que o sotaque sou pior. Não, mas é bom. É isso mesmo. O Dr. Juan, me fala uma coisa, e aqui no Brasil, a cultura da cirurgia plástica, me parece que ela vem cada vez mais sendo aceita ou percebida pelas pessoas, é isso mesmo? Sim, não. Mundialmente, digamos, por que eu vim parar aqui no Brasil e não em outro lugar? Porque quando eu decidi, me cansei do trauma na Colômbia, eu decidi, eu vou para o melhor lugar do mundo. Aí os melhores lugares do mundo era Espanha ou Brasil. Brasil por Pitangui, por Barueri, que eram os caras... Quer dizer, o Brasil é uma referência em cirurgia plástica. Referência mundial. E é nessa época que eu vim para cá por essas 2 pessoas. Tá. E sigue sendo, graças a Deus.
uma referência. Referência mundial. E trazendo o foco aqui para a nossa região, o Dr. Juan, o consultório dele aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. E tem vindo pacientes de outras regiões fazer cirurgia com você? Vem sim, desde, digamos, as pessoas que a gente opera aqui de São José dos Campos deve ser 30%. 30%. E o restante Os vem de outros são fora? ao redor do Vale do Paraíba, coloca ao redor grande mesmo. Tá. 3 horas, 2, de hora e meia a 3 horas, digamos. Perfeito. E pacientes de outros países, que eles vêm de outros países, geralmente são brasileiras casadas com brasileiros que foram para Alemanha, Tunísia, E vem pra outro cá lugar operar. e vêm para cá operar. E dentro da cirurgia plástica, eu que sou leigo, a gente sempre pensa em cirurgia do seio, que mais público feminino, é isso mesmo ou não? Hoje a cirurgia plástica ela é bem mais ampla do que a parte de prótese, isso aí. Não, aumentou sim a parte masculina. Você fala a parte masculina ou Não, de não, na outros mulher. lugares na mulher? Do corpo, qual não, que é? Não, na mulher é muita coisa. Realmente nesse instante elas fazem, mas o principal que continua sendo a parte de seio e abdômen, Tá. que se faz junto, que antes não se fazia junto. A mesma cirurgia? Seio, abdômen, lipo. É uma cirurgia que virou meio que clássica. Não é assim, mas no mesmo dia? No mesmo dia. Caramba, hein? Ela virou clássica. Seio, abdômen e... É praticamente nosso 80% das cirurgias. Tá, já faz uma geral. Sim, aí elas fazem também muito rosto, e agora se estão preocupando muito pelo glúteo, Pelo glúteo. que é uma coisa que me pegou de surpresa. Tá. E o glúteo, temos aqui uma área que faz glúteo, uma pessoa especializada em glúteo. A sua clínica tem a doutora Mariela também, Sim, que é da medicina estética. que faz a parte da medicina estética. Que se chama cosmiatria. Tá. Que Cuida não do quê? Para o público em geral saber. Tudo que não for cortando, digamos, não é cortando, seria cosmiatria. Isso veio da parte da medicina estética. Medicina estética, que faz isso na própria clínica aqui. Sim, que antes era dos cirurgiões plásticos, mas nesse momento, essa parte não cortando, eu acho que sabem mais eles que a gente. Maravilha. Pessoal, nós estamos aqui hoje conversando com o Dr. Juan Sanches, um dos maiores cirurgiões plásticos do mundo. Tenho o privilégio de estar aqui na nossa região de São José dos Campos. Dr. Juan, nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta. Hoje aqui tendo o prazer de visitar uma grande clínica de cirurgia plástica, Dr. Juan Sanches. E ele nos falava no primeiro bloco, né, das tendências que hoje operam pessoas que vêm de outros países, inclusive. Então, nossa região passa a ter uma referência na parte da medicina de cirurgia plástica, também para um público internacional. Todo mundo hoje sabe que a expectativa de vida é viver mais, mas todos nós queremos envelhecer com qualidade, bonito, se cuidando, né, tendo saúde. E o Dr. Juan é autor de um dos métodos importantes na cirurgia plástica, que eu vou deixar ele explicar. Dr. Juan, conta pra gente de uma técnica que é de uma autoria sua, né? Mamoplastia de-espelhado. Em de-espelhado, sim. De-espelhado. É melhor ele explicar do que eu falar besteira aqui. Por que Dr. se Juan, chama de? Explica isso pra gente e o que significa isso pro paciente. Olha, isso significa diminuir cicatriz. Isso foi minha ideia geral, desde a residência. Desde a residência. Aí eu pensei, vamos diminuir as cicatrizes, não importa onde, se for aqui na coxa, se for no braço, se for no mesmo rosto. Tá certo? Não importa onde for. E aí fomos criando essa técnica de mama. Então ela chama mamoplastia. Em despelhado, esse despelhado é pelo espelhado. tipo de marcação. Eu marco a mama
mais difícil primeiro, Tá. e eu espelho essa marcação que eu fiz em D, que realmente tem um formato de D Tem mesmo, um formato de D. na outra, que geralmente a outra ela vai ser menorzinha ou menos complicada, então um lado D vai ser maior, outro menor, não importa onde estejam as areolas, marcamos de um jeito um pouquinho diferente, com o paciente deitado, com os braços juntos. Tá. Então bolamos algumas ideias diferentes, mas com que finalidade? Diminuir a cicatriz. Tá. Porque Perfeito. normalmente esses pacientes dessas mamoplastias, que eram com ou sem próteses, se operavam com umas cicatrizes bem maiores. Quer dizer, ficava ali muito demarcado o local da cirurgia. Sim, que graças a Deus, digamos, de cada 10 desses pacientes, mesmo com essas cicatrizes grandonas, 9 ficavam perfeitos. Perfeito. Mas uma com aquelas cicatrizes enormes, A pessoa se que sentia não mal. dava para saber quem era, podia fazer um queloide, digamos. Tá. Queloide E é... uma cicatriz horrorosa, que parece um câncer de colágeno. Tá. E não dava para saber quem que ia ser a desafortunada. Doutor Juan, e essa técnica que eu estou sabendo que ela vem se expandindo, que é uma autoria, essa técnica é do Dr. Juan, agora vai ser apresentado no Congresso? Vai ser na Jornada Paulista, agora o dia 7. Jornada Paulista de Medicina. De Medicina. Aqui óbvio, aqui em São Paulo. Em São Paulo. E vai ser uma mesa de mama. Cada médico vai apresentar sua técnica e cada um vai ter um moderador defendendo e vai ter perguntando e cada um defendendo sua técnica. Interessante, né? Quer dizer, às vezes a pessoa busca um cirurgião plástico mais querendo resolver uma questão de estética, mas talvez ela nem se preocupe em perguntar sobre a cicatriz. Sim. Né? E de repente, o Dr. Juan já traz a solução da cicatriz, que ela só perceberia no pós-cirúrgico. Sim. Né? E hoje, para os nossos telespectadores, eu sei que tem muitas dúvidas, né? Quanto tempo é um pós-operatório de uma cirurgia de mama? Nossa, isso foi bem interessante, Kiko. Quando iniciamos, digamos, quando eu cheguei aqui no Brasil, engessavam as mamas. Engessavam as mamas? Depois iniciaram a colocar uma coisa que chama tensoplast. Nossa. Os pacientes ficavam assim 3 meses sem poder fazer nada. Isso Nada. lá atrás? Sim, lá atrás. Hoje, o paciente no dia seguinte, ele já mexe totalmente os braços, ele abre a geladeira. Se ela quisesse ir trabalhar de Uber, ela poderia ir trabalhar. Poxa. Dirige em 7 dias, volta na academia com 3 semanas. Que maravilha, Então, conseguimos umas recuperações pensando em que além de diminuir a cicatriz, as mulheres agora fazem parte da economia. Sim. E nenhuma Trabalham, mulher né? agora se pode dar esse luxo de ficar 3 meses em casa. Tá perfeito. Então estamos pensando assim, se podemos recuperar essas mulheres para que em 24 horas estejam trabalhando, perfeito. Quer dizer, isso é fruto também de inovações, de Sim, tecnologias. isso fomos mudando realmente no início, digamos, quando criamos a técnica. Era uma técnica, porque uma das mudanças que eu fiz para poder ir diminuindo a cicatriz foi colocar próteses totalmente atrás do músculo. Tá. Eu cheguei até me roubar um pedaço do músculo, era glúteo maior, menor, e me roubei um pedaço do serrátil. Quer dizer, o próprio músculo da paciente é usado como prótese. Sim, a verdade, esse músculo que vai envolver toda a prótese, que se chama como sutiã interno, Tá. e esse músculo que faz toda a força, você não precisa nem fechar a cicatriz, que já o formato está pronto, Perfeito. já está feito. Então, quando fechamos a cicatriz, elas se comportam tão bem porque elas não têm tensão nenhuma. Quer dizer, uma outra novidade. Então, existe nessa técnica a possibilidade de não necessariamente ter que colocar prótese. Sim, Pode ser- essas que eu te falo são as com prótese, que foi... são as com que prótese. foram os primeiros trabalhos. A Tá. primeira publicação foi em 2008, Tá. que era aquela paciente que tinha mama caída. Geralmente são pacientes que já tiveram 1, 2 filhos, mas existe outra paciente
que tem uma coisa que se chama mama tuberosa, que já desde adolescente ela tem uma banda fibrosa. Tá. E elas têm 15 anos, ela já tem a mama caída. Parece que alguém por maldade com ela, Sim. chegou e tirou a metade da mama dela. Entendi. E a outra metade se caiu. E aí corrige com essa cirurgia. Aí corrigimos com essa cirurgia. E agora eu iniciei a ver, puxa, vamos tentar fazer de um jeito, porque tem muita paciente que chegava aqui, doutor, eu não quero próteses. Perfeito. Então iniciamos a ver como que vamos fazer, aí conseguimos que com a mesma mama da paciente criar como uma prótese falsa, com a mesma cicatriz, sem importar se ela é bariátrica, quanta pele ela tem, se tem gigantomastia ou não, manter a mesma cicatrizinha e fazer uma prótese falsa com a mama dela. E com relação às mulheres que ainda não tiveram filho, existe alguma situação que impede ela fazer uma cirurgia plástica? Não, Kiko, isso foi bem interessante. Antes, você Caso de pegava, amamentação, tudo digamos, você pegava todo aqui, colocava aqui, depois colocava de novo. Certo. Essas pacientes nunca mais nada. Ah. Nem sentiam nada, nem iam a... Mexia com a sensibilidade. E não iam a poder dar leite também. Tá, nem poder Agora amamentar. não, com essas técnicas mais modernas, as pacientes têm sensibilidade e elas, graças a Deus, elas conseguem dar leite, sim. Perfeitamente. Muito bem, nós estamos conversando com o Dr. Juan Sanches. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta. Hoje estamos tendo uma aula aqui com um grande cirurgião plástico, Dr. Juan Sanches, com tantas experiências e tornando a nossa região, São José dos Campos, Vale do Paraíba, um espaço onde pessoas de fora, de outros países, estão vindo em busca de qualidade em cirurgia plástica. Dr. Juan, e essas pessoas quando vêm para cá para fazer, eles têm que ficar que período aqui? Uma pessoa que vem lá da Inglaterra, de um outro país mais distante. Sabe uma coisa interessante, pegando um gancho aí Sim. disso, agora com a telemedicina que foi aprovada, agora na pandemia. A pandemia ajudou nisso, né? Sim, isso virou uma coisa séria, porque antes ele é uma coisa meio estranha, era meio aproveita tua ida a conhecer o Pão de Açúcar e vem e faz uma plástica. Entendi. Agora não, agora é uma coisa séria. Tá perfeito. Telemedicina, bem bacana, eles ficam mínimo 3 semanas. 3 semanas aqui no Brasil. Pós-operatório, que já com 3 semanas 80% da cicatrização está pronta e depois a gente sigue eles com telemedicina. A telemedicina ajudou Durante nisso. mínimo um ano. Quer dizer, ele não precisa ficar Seguimos aqui esses 3 pacientes, meses. Sim. E nessas 3 semanas eu vejo que esses pacientes conhecem a cidade, conhecem a região. Isso é uma coisa E não é bem difícil interessante. gostar da nossa região, né? Não, não é impossível. Todo mundo me fala, nossa, eu pensava que São José era outra coisa, é uma cidade fantástica mesmo. Nós moramos realmente numa cidade muito diferente, uma região, não é? né? Nosso litoral, nossa Serra do Mar, outras cidades aqui do Vale do Paraíba, né? É verdade. Agora, vamos falar um pouquinho, Dr. Juan, da questão das pessoas que fazem a cirurgia para emagrecer, a cirurgia conhecida como cirurgia bariátrica. Quais são as etapas após a cirurgia bariátrica para ele poder tirar o excesso de pele e tudo mais que ficam nessas pessoas, né? Estávamos conversando, o paciente que fez uma bariátrica, que agora virou uma coisa muito comum, porque agora as cirurgias são muito seguras. Então tem muita gente fazendo? Muito. Você não se imagina como se chama isso? A obesidade é uma doença grave mesmo. Sim. E tem muito paciente bariátrico. Então esse é um paciente especial que é diferente. Ele emagrece, digamos que 70 quilos, mas ele não é igual a um paciente que emagreceu 70 quilos só de outro jeito. Tá. Eles são uns pacientes que têm uma pele diferente, algumas coisas diferentes. Certo. Então os médicos, alguns, se aproveitaram dessa parte que eles têm como essa... eu só quero emagrecer. Tá.
Aí ele depois, quando vê que está com todo, Com o todo excesso de pele ali. caído, ele só quer que tirem. Essa é a segunda fase, então, Essa de é a quem faz segunda fase. a Que ele cirurgia vai no bariátrica. médico, no plástico, é nessa fase. Eu quero que tire. Ele nem pergunta onde vai ser a cicatriz. Ah, entendi. Então, o que acontece? Os médicos, alguns, fazem umas cicatrizes enormes aqui, fazem uma âncora no abdômen. Certo. Então, um ano depois, quando ele já vê que não tem pele sobrando, e o único que sobrou foi a cicatriz, aí ele se deprime de novo. Entendi. Aí ele entrou. Então, meu conselho, olha, tentem que já existe, não sou eu. Se você entra num livro, digamos, essa técnica que eu tenho de espelhado, que é com cicatriz vertical, existe um livro de técnicas de cicatriz vertical que cada médico faz uma. Tem como fazer a cicatriz só aqui. Temos um trabalho nosso publicado com cicatriz só no biquíni de coxa. Então, para esses pacientes bariátricos, não deixem ser deformados, tá? Muito interessante, né? E eu fico vendo, Dr. Juan, a preocupação dele, né? Realmente com a autoestima do paciente. Não é só tirar a pele. Sim. Porque vai vir a terceira fase, que depois ele vai olhar no espelho e vai ver um monte de cicatriz. E aí não tem nada para fazer. Entendi. Quer dizer, então já ter essa preocupação quando for procurar o seu cirurgião plástico, caso não seja o Dr. Juan, ter esse tipo de preocupação. Dr. Juan, e o público masculino? Porque eu vejo muita gente se cuidando, né? As pessoas hoje mudaram, né? Vão viver mais, todo mundo quer ficar ali em forma. Hoje a cirurgia plástica para o público masculino, ela está focada onde mais? Na barriga. A abençoada barriga, cerveja. Essa é difícil. E tem receita para isso, doutor Juan? Tem. Mas olha, eu estou fazendo uma pós-graduação de 18 meses de emagrecimento com um cara fantástico de Salvador que se chama Gabriel Almeida. Sim. Os homens que me estimularam a fazer essa pós-graduação. Por é? quê? Porque Olha, o homem novidade. chega aqui para que eu tire o abdômen dele, mas a verdade é que o abdômen dele é gordura intraabdominal, Certo. é gordura visceral que eu não consigo corrigir com a plástica. Ah, entendi. Então eu o que faço? Eu faço ele perder essa gordura intraabdominal. Primeiro ele faz a dieta. É um protocolo. Um protocolo. Estamos fazendo um protocolo que inventou esse doutor Gabriel Almeida. Poxa. Eu entro ele nesse protocolo. Tá. Ele consegue perder essa gordura intraabdominal que é muito perigosa, que mata ele. Aí quando ele já fica bacana, eu estimulo o protocolo está a estimular algumas partes de... Primeiro ele vai perder essa gordura intraabdominal, eu vou fazer a cirurgia plástica e eu vou promover uma coisa saudável nele. Que legal. Dele fazer sua atividade física, ele vira outra pessoa. Ele vai conseguir brincar com os filhos, ele vai conseguir fazer coisas que nunca conseguia fazer. Doutor Juan, nosso tempo foi chegando ao final, mas aí fica a dica para o público masculino, que geralmente é na barriga que concentra o excesso. Eu quero agradecer, dizer que o Dr. Juan realmente é uma referência, agradecer pelo ensinamento. Nossa, eu estou muito agradecido. A clínica aqui, isso aqui não é um comercial, eu estou aqui pela questão técnica, por essa referência que é o Dr. Juan. Muito obrigado e vamos voltar a falar, porque esse é um assunto que interessa muito para a nossa população. Eu que agradeço a você, estou muito honrado pela presença de vocês aqui. Obrigado. E a você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa do Desenvolve Vale.